Que bom que você chegou até essa aula de bases da medicina chinesa. Aqui então nós vamos conversar, realmente ter uma conversa sobre o que eles trabalham, como funcionam essas energias, como é a questão do Tao, do Wu Ti, e aí então como que funciona tudo isso? Porque é muito diferente do que a gente tem aqui no Ocidente. Então vamos lá. Primeiro, meu nome é Lara Roberta Credens, eu vou ser a professora, neste curso, a facilitadora. Eu sou farmacêutica e tenho pós-graduação em acupuntura. Amo de paixão toda a medicina chinesa, então eu estudo muito, muito, muito. E eu espero que realmente eu possa passar para vocês o meu conhecimento de uma forma bem fácil, bem prática, que vocês vão compreender esse novo formato de pensar, essa nova forma de pensar. Só não vão ficar assim meio maluquinho, que nem eu fiquei no começo, que eu tava estudando tudo isso, porque no começo eu ficava assim, eu olhava tudo, aí eu olhava um pouquinho, isso é yin ou é yang? Essa pessoa é yin ou ela é yang? Essa pessoa tá com desequilíbrio em terra, essa pessoa tá com desequilíbrio em tal coisa. E aí eu ia e eu ficava bem doida. Mas, porém, entretanto, é muito bom para você começar a treinar. Porque assim você vai conseguir definir, diferenciar esses tipos de energia, esses tipos de desequilíbrio, tá certo? Mas então, vamos começar de uma forma bem tranquila. Tá aí em casa, pega uma água, pega um café, porque nós vamos conversar como se a gente estivesse se olhando realmente, cara a cara. Não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo, alguma dúvida embaixo do vídeo, para você realmente tirar todas as suas dúvidas sobre esse novo olhar, que é a medicina tradicional chinesa. E aí, então, eu espero que você compreenda. Então, vamos lá. Eu vou estar aqui com um slide. Vocês têm um slide também. Então, se você quiser pegar o slide, pode imprimir ele e vai acompanhando. Ou imprima a apostila que você vai receber também e vai anotando, vai escrevendo. Esse curso, ele é um pouco longo, então pode ir parando, pode ir ficando bem tranquilo aí, porque a gente tem bastante coisa para conversar, tá bom? Então, começando com os slides. Tem um grande problema aqui no Brasil, com muitas pessoas que até hoje, hoje estava conversando com uma grande amiga minha, que também é acupunturista, e a gente tá vendo muitos casos de pessoas que elas falam que fazem acupuntura, tanto o paciente quanto o terapeuta, mas bem no fim elas só fazem auriculoterapia, Mas e qual que é a diferença disso, Então, assim, na medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional chinesa, ela tem diversas técnicas, então você pode se aprofundar em muitas técnicas diferentes. Não é só acupuntura, não é só auriculoterapia, não é, só tuinar, ela tem diversas. Então, a gente tem aqui, vocês vão acompanhar no slide, a tuinar, que é uma massagem baseada na estimulação dos meridianos energéticos, que nós vamos ver depois. A gente tem a acupuntura, que a acupuntura, o nome já fala, acu é agulha. Então, se você está fazendo só auriculoterapia, que é só no pavilhão auricular, você não está fazendo acupuntura, tá? E é isso que a gente estava discutindo hoje de manhã, porque tem essa diferenciação, tá? Aí existe a moxa bustão, que é a colocação, de um bastão de artemisia, que a gente queima essa planta no ponto de acupuntura, no corpo, no meridiano, no local onde está doendo, aí vai depender da técnica, mas é a queima da erva artemisia. A gente tem a ventosa terapia, que nada mais é do que pegar um copo, Existem de diversos tipos, de vidro, de acrílico, em que você promove a sucção. Então, esse copo, ele faz a sucção da nossa pele, fazendo com que aumente a troca gasosa, desintoxique e diversas outras terapias. Então, depois a gente tem a fitoterapia chinesa, que é
basicamente parecido com a fitoterapia brasileira. Então, para que serve esse chazinho? Para que serve esse composto? A dietoterapia chinesa, que são os alimentos. Então, quais alimentos que a gente tem que inserir na nossa alimentação para estar melhorando todo o nosso padrão energético, né, dos distúrbios, das síndromes. A auriculoterapia, que é nada mais é do que o estímulo de pontos na orelha, especificamente na orelha, tá? Né? A gente chama pavilhão auricular, né? Não mais orelha, mas pavilhão auricular. E aí a gente tem o gua sha, que é a raspagem até formar o chá, que são as peteques. Também nos meridianos energéticos, né, de acupuntura e tudo mais. A gente tem o Feng Shui, que é a harmonização dos ambientes da casa, né? E isso promovendo toda a harmonização também do ser. Né? E aí, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente tem diversas técnicas para fazer o diagnóstico energético. Então, quem é acupunturista, quem trabalha com a medicina tradicional chinesa, faz sim um diagnóstico. Só que não é igual o diagnóstico aqui ocidental, que o médico diz, você tem dor no ombro, você tem cirrose, você tem gordura no fígado. Não, a gente vai de forma energética, e isso a gente vai ver agora ao longo do curso, ok? E esse diagnóstico é um diagnóstico energético. E aí, então, dentro da medicina chinesa, a gente tem o Qigong, a gente tem o Tai Chi Chuan, nós temos meditações, artes marciais, e isso tudo, gente, todas essas técnicas, elas são envolvendo a medicina tradicional chinesa. Então, se você gosta mais de uma, pode ir se especializar só naquela. Se você gosta mais dessa, pode ir se especializar, né, na dietoterapia, e aí você vai indo. Então, você tem uma gama infinita de possibilidades, assim, para você estar se inserindo e ficando, assim, mais expert nessas áreas. Porque a medicina chinesa ela é muito completa. Então, ela trabalha com um conceito, que é o conceito de Qi, de energia. Esse conceito ele pode ser usado em tudo, tá? Por quê? Porque é a forma como eles pensam lá na China. Não é uma religião, não tem nada a ver assim com Deus, Jesus, Buda, nada disso. É a forma como eles veem o mundo, a forma como eles veem que as coisas são estruturadas, a forma como eles comparam o nosso organismo com a natureza em volta deles, o que eles podem harmonizar, como seria a forma mais harmônica de tudo. Então, é esse o conceito que eles veem. E aí eles têm as técnicas, que essas técnicas, elas vão fazer com que o organismo, a casa, todos os ambientes, tudo que você precisa harmonizar, seja harmonizado com a utilização das técnicas. Por isso que tem tantas técnicas assim. Se eu não falei alguma, né, existem várias outras técnicas, mas pode me perguntar aí depois, tá certo? Então, de uma forma bem básica, assim, né? Existem relatos de que a medicina tradicional chinesa ela começou a ser conhecida realmente como medicina tradicional chinesa há mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Então, pensa só, 200 anos antes de Cristo já existiam esses conceitos de universo, esses conceitos de energia, como que eles tratavam. Então, pensa que o que a gente conhece aí de Big Bang, de explosão, é muito mais novo, muito mais atual do que hoje, né, do que eles tinham há 200 anos antes de Cristo. Por isso que vocês vão ver, assim, termos de natureza, de coisas básicas que a gente tem na natureza mesmo até hoje, mas eram esses conceitos que eles traziam. Justamente por quê? Porque era o que tinha na época para você ver, né? Você olhava a natureza, você olhava o rio, você olhava o fogo que queimava na fogueira, você olhava os astros, as estrelas, os planetas, né? Tipo, muito distante, né? Porque não tinha nem telescópio, mas era o que eles conseguiam
né? E isso foi se passando ao longo dos anos. Então pensa quantos, né? Que a gente tem a medicina chinesa aí. Então é uma coisa que não morreu. É uma coisa que realmente é muito palpável, é ao mesmo tempo muito lindo. Todos esses conceitos. Aí, como, né, a gente sabe, nós estamos então falando do Oriente. Lá no Oriente a gente tem China, Índia, Vietnã, Tibete, né? Todos esses países ali, Coreia, então Japão um pouquinho mais para cima. Então a gente tem todos esses países. Então, aproximadamente em 15 anos antes de Cristo, essa base da medicina chinesa, ela foi para o Vietnã. Então, nessa época, né, entre os 200 anos antes de Cristo e 15 anos antes de Cristo, houve uma grande expansão dentro da China nas técnicas. Então, eles faziam ventosas, eles faziam as ventosas com bambu, eles faziam as ventosas com argila. Então, já se existia a moxa ela só existia mais ao norte da China antes, porque é a região onde se consegue plantar a artemisia, depois que ela foi se distribuindo para o resto da China e aí para os outros lugares. É bem legal. Se vocês gostam de assistir Netflix, assistam coisas boas. Então, assista Marco Polo, que é da grande expansão quando lá a parte religiosa do Papa, eles quiseram começar a vir para o Oriente. Quando eles foram para o Oriente, eles fizeram lá, não sei se vocês lembram da Rota da Seda. Então, a Rota da Seda, eles foram pela Rota da Seda até chegar na China, onde tinha o Império Chinês, né, que na época era o Império Song, e onde tinha ainda os mongóis. Então assistam, porque é show de bola. Aparece acupuntura, aparece ventosa. Então vocês vão ter uma base bem legal e mais histórica sobre isso tudo, assim. É muito interessante, assistam. Marco Polo, tem na Netflix, são 2 temporadas. E aí, então, houve essa expansão da medicina chinesa. Então, eles olham de uma outra forma, né, para essas técnicas, como funcionam. Uma outra coisa muito legal é que quando existia a medicina chinesa, né, o médico, né, chinês, o médico da família, ele era pago quando a família ela estava em equilíbrio, quando ela estava saudável. Quando essa família ela perdia, né, essa questão de saudável, alguém da família ficava doente, ele deixava de receber. Então, todas essas terapias, né, elas eram feitas para manter o equilíbrio e não só que nem a gente faz, que só vai no médico quando tá ruim, né? Então a base da medicina chinesa ela serve, né? A medicina chinesa ela serve para tratar o ser como um todo e mantê-lo em equilíbrio. Né? A gente não tem que ir e manter o nosso equilíbrio só quando tá ruim, porque aí também é muito mais difícil. Então não é melhor a gente manter o equilíbrio, ficar bem mais legal e bem mais saudável. E aí então ali, ó, só em 1485 que isso tudo foi para a Coreia. Então demorou um tempo assim para sair daquela região, né? Tem algumas pessoas que até chegam a confundir. Eu já vi pessoas que confundem toda a medicina ayurvédica com a medicina chinesa. É muito parecido, tá? Alguns conceitos são muito parecidos, com outros nomes. Existem até pontos, né, que na medicina ayurvédica se chamam marmas, e na medicina chinesa é pontos de acupuntura, mas que até se relacionam, são assim, no mesma localização, para a mesma coisa. Aí a diferença é o quê? Medicina ayurvédica fala de outros elementos, medicina chinesa de outros, mas, gente, é tudo muito parecido. Assim, tem algumas coisas bem diferentes, mas são poucas, a maior parte é bem parecido. É mais as técnicas mesmo que são distintas. Mas acaba que é da mesma época. Então, na mesma época que a China estava vendo, né, toda essa questão de energia e tudo mais, a Índia também estava. Então, a gente tem correlação dos chakras com os pontos de acupuntura, porque, gente, nós somos, né, corpo e mente.
e todos os nossos centros energéticos, então vai bater, né? É muito parecido. Mas então, tem que cuidar com isso. O que é medicina chinesa e o que é medicina ayurvédica são um pouco diferentes, não muito, mas um pouco diferentes. Mas então, em 1485 é que foi para a Coreia. Então demorou bastante até subir, né? Em 1535 que foi pro Japão. Nossa, demorou mais ainda. Então pensa, lá em 1535 foi pro Japão. O Japão, a Coreia, eles já tinham uma outra forma de pensar. Então, no Japão e na Coreia, não teve toda essa base da medicina chinesa. Acabou que eles acabaram colocando um pouco junto com o budismo, acabou se misturando um pouquinho mais ali com relação ao que eles acreditavam de religião, do shintoísmo, e aí eles criaram as próprias técnicas. Então existe, que a gente chama de medicina tradicional japonesa, que existem técnicas que não tem na medicina tradicional chinesa, tá? Então tem técnicas que são diferentes. A base acaba sendo a mesma, entretanto, é base de energia, de Qi, de Qi, como que a gente consegue essa energia, mas muda a arte marcial, muda a técnica, como a gente vai mexer com a energia. Então tem umas variações, mas com essa base aqui, que vocês vão ter hoje sobre a medicina chinesa, você consegue sim trabalhar a medicina tradicional japonesa. Então, se vocês virem aí pela internet, tem gente que fala MTC em inglês, TCM, que é o TCM, e existe daí então a medicina tradicional japonesa, MTJ. Vocês vão ver muito por aí agora, depois que vocês começarem a ter essa base, que tem essa diferenciação, tá? E olha só, para a Europa foi em 1685. Então, 1685 que a medicina chinesa foi para a Europa. Em 1835 é que ela foi para a América do Norte. Então, não faz tanto tempo assim, né? Desde quando ela começou, que era antes de Cristo, agora, né, em 1835, ela foi para a América do Norte. E para cá, para nossa, né, realidade, em 1955. Então, gente, é muito pouco tempo que tem a medicina chinesa aqui. É muito pouco tempo que a gente tá com essas técnicas. Mas uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que medicina chinesa não é magia, não é coisa de bruxo. Gente, eu já escutei tanto assim, pessoas que têm um ceticismo tão grande com a medicina chinesa, porque a gente trabalha com energia. E daí as pessoas acham assim que, nossa, a gente é bruxo. É porque é magia, porque é não sei o quê. Nossa, vocês vão ver que não tem nada a ver com isso. Mas é bom pra vocês ficarem assim bem atentos quando alguém falar pra você sobre isso, pra vocês mostrarem realmente que não é bem assim. E isso é uma luta bem grande que a gente tem, né, nós acupunturistas pela internet, para mostrar, para tirar esse misticismo, para tirar toda essa questão mística que tem na acupuntura, porque na verdade não é místico, né? Então a gente tem um grande caminho aí para seguir, por justamente a acupuntura ser muito nova aqui, né? A medicina chinesa ser muito nova aqui, não faz muito tempo. Agora que nós estamos conseguindo evoluir nisso, porque a internet tá aí para ajudar e tá ajudando bastante. Então agora que a gente tá conseguindo seguir nesse caminho, mostrar que não é nada místico, que é tudo muito palpável e visível, tá? Aí, olha só em 1985 que a Organização Mundial da Saúde colocou a acupuntura como uma técnica de cura, né, de promoção para a saúde. Então, realmente, gente, é muito recente tudo isso, mas estamos evoluindo, isso é um grande passo e é maravilhoso. Então, vamos lá. Agora, para vocês compreenderem os conceitos básicos. Então, existem conceitos assim, um pouco diferentes do que a gente tem aqui, que é como iniciou, né, o universo, como que
que o universo começou, aonde, o que aconteceu, por que existe essa energia toda. Então, existe o conceito de Wu-Chi, né? W-U-C-H-I, Wu-Chi, que é o conceito do nada absoluto. Então, é como se tudo existisse e ao mesmo tempo nada existisse. É como se tivesse assim uma roda e essa roda rodasse e a gente estivesse no centro dessa roda. E esse centro dessa roda, ele precisa estar ali para que o resto consiga fazer essas mudanças cíclicas, né? É como assim se esse nada, esse nada, ele veio antes do tempo e ele é atemporal, tá? Então não tem espaço, não tem localização, não tem forma. E esse nada é tudo. Se a gente relacionar com o que nós temos aqui, seria mais ou menos com Deus. É como se Deus, né, conseguisse ser atemporal, ele conseguisse fazer as coisas, né, como as pessoas acreditam em Deus, é como se o Wu-Chi fosse isso. Então, ele é invisível, mas ele contém todas as informações do universo e todos os dados para a existência. Então, é realmente como se fosse Deus, né? Ele tem tudo, ao mesmo tempo não tem nada, é invisível, a gente não consegue ver. Dentro do Wu-Chi, a gente vai ter o Tai Chi. Então, o Tai Chi, ele tá incluso dentro do Wu-Chi. E aí, então, o Tai Chi, ele é como se fosse agora o nosso universo, é o que a gente tem aqui. Então, todos os planetas, todas as galáxias, todas as estrelas, todo o cosmos, tudo que a gente tem no planeta, todos os países, todas as árvores, todas as plantas, todas as pessoas, então, todos os animais. Então, o Tai Chi é aqui, a Terra, os planetas, é a questão assim mais que a gente consegue ver, que é palpável. Dentro do Tai Chi, nós vamos ter as energias, né, em equilíbrio. Deixa eu só ver aqui. Opa! Então, a gente tem as energias em equilíbrio, que é como se esse poder ele viesse de Ti, que é a energia. Esse poder, ele vem de Ti, que ele está incluso no microcosmos e do macrocosmos. Agora a gente vai conversar um pouquinho disso. Existem conceitos na medicina chinesa, conceitos do taoísmo até. O taoísmo é a filosofia de vida, né, que fala disso tudo, tá? A gente vai falar um pouquinho depois, mas taoísmo é a filosofia de vida. Então, acho que a gente não está falando de religião, mas sim como eles vivem, como eu falei anteriormente. E aí, quando a gente tem o microcosmos e o macrocosmos, é como se assim, tudo tivesse vida. Então, tudo depende de tudo e nada consegue sobreviver sem as outras coisas. Então, se a gente tem, vamos supor, um mar, né? A gente tem o mar, lá dentro do mar a gente tem as algas, os peixes, né? E eles estão vivendo naquele mar. Então, o macrocosmos para os peixes e para a água, né, é o mar. Para a alga e para os peixes é o mar. Mas, dentro de cada peixe, a gente tem o quê? Tem o fígado, tem o rim, tem o pulmão. Então, para o fígado do peixinho, a gente tem o peixe todo como um macrocosmos. Para a célula do fígado do peixinho, a gente tem o fígado como um macrocosmos. Então, é como se tudo fosse ficando, né? Mais micro, mais micro, mais micro. Vocês lembram? Agora eu não sei se eu vou lembrar o nome do elefantinho, mas é uma história infantil que o elefantinho, ele vive, né, naquele dandelion e ele acha que o mundo dele é aquilo. Né? Então ele vê que ele na verdade é maior, que ele é menor do que ele achava, eu não lembro bem certo. Mas é assim, é como se a gente tá aqui no planeta Terra. O planeta Terra, ele tá na galáxia, na Via Láctea. A Via Láctea tá onde, né? E isso vai envolvendo e trazendo para mais. Então, é toda a questão de macro
macrocosmos e microcosmos de tudo. Então, na medicina chinesa, a gente consegue perceber e entender que o fígado ele é como se ele tivesse funções próprias. Então, ele acaba sendo um macrocosmo para as células que tem no fígado. Então, é como se ele tivesse realmente fazendo todas as funções dele na função dele de macrocosmo. É um pouco diferente daqui em que a gente pensa que a gente comanda o nosso corpo, né? Que a gente comanda o que vai acontecendo. Lá não, lá a gente tem como se toda essa energia ela passasse, ela viesse trazendo essa nova forma de olhar nesse microcosmos para o macrocosmos. Então é bem interessante porque você começa a ver assim, meu fígado, né? Vou até dar risada agora. Meu fígado, minhas regras. Porque o fígado, vocês vão ver mais pra frente, que o fígado, ele é como se fosse um general, né? Um comandante. Ele manda o sangue, né? Ter as funções do sangue, ser transportado e ir pra onde. E aí, então, o fígado, ele consegue falar o que ele quer, o que tá acontecendo. Então, é todas essas regras de macro para micro, até tudo ficar muito pequeno. Aqui a gente fala também de DNA, de árvore genealógica, de como a gente passa essas informações para o restante da nossa família. Então, eles já falavam em DNA há 400, 200 anos antes de Cristo. Pensa só. Só que eles não sabiam o que era DNA e foi um nome que foi dado, né, há pouco tempo aí no mundo científico que a gente tem hoje. Mas eles já falavam disso, em que se passavam desequilíbrios, se passavam memórias através do DNA, que esse DNA ele poderia estar, né, em alguns órgãos, em alguns lugares. É muito interessante, principalmente na água, na nossa energia, que a gente chama de energia Jing, que é a energia herdada, né, dos nossos pais. Então eles já falavam disso, de toda essa questão de como a gente manda essa energia. Aí então a gente tem dentro do Tai Chi como se fosse um universo cíclico. Então esse universo cíclico ele vem através das energias Yin e Yang, né? Que é uma oposta da outra, nós vamos ver depois um pouquinho mais sobre elas, mas essas energias Yin e Yang, elas conseguem trazer toda a questão de ano, dia, estações do ano, a frequência de semanas, de meses, isso tudo que é cíclico na nossa vida, né? Um ano tem 365 dias, e isso tudo vai sendo de forma cíclica. Além disso, ele vai trazer repulsão, ele vai trazer indiferença, ele vai trazer outras questões que nós vamos ver mais pra frente quando a gente fala de Yin e Yang. Mas, então, dentro desse universo cíclico, a gente tem isso, que é o poder de energia de Qi, de transformar as coisas cíclicas. Muito engraçado que em alguns textos a gente vê até a questão assim de o que na nossa vida a gente tem de cíclico. De quanto em quanto tempo você se muda, de quanto em quanto tempo a sua mente, né, o seu Shen, ele acaba se alterando, de quanto em quanto tempo você vê alterações físicas. E aí, né, a gente chega até a ver menstruação feminina, de todas as questões assim de como é o ciclo, né? O ciclo de ovulação, o ciclo de espermatogênese. E isso tudo, gente, era visto antes, mas não escrito da forma que é científica hoje. Mas se via. Então, vamos parar com o misticismo? Vamos. Porque é só porque... Imagina, 400 anos antes de Cristo, como... Me diz como que eles iam ver que existia cromossomo numa célula. Não tinha como. Então agora, se a gente tem esse poder de ver mais a fundo, a gente consegue sim relacionar a base da medicina chinesa com toda essa questão. Então a gente vê que os objetos, que cristais, que floral tem vibração. Então a gente vê que a física quântica tá aqui também. Porque a gente vê as vibrações de tudo. Então, se tudo vibra, vibra o quê? Vibra energia.
Qual energia? A gente já vai ver como funcionam as energias. Então, só para voltar aqui rapidinho, dentro de Tai Chi, nós temos então as 5 forças elementais da natureza, que vocês talvez, quem já tá aí estudando bastante medicina chinesa já vai saber, que é toda aquela questão dos 5 elementos. Então nós temos o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira, certo? Esses 5 elementos a gente tem e eles são relacionados realmente com a natureza. Então, a gente tem o extremo do quente, que aí a gente pega o fogo, a gente tem o extremo do frio, que a gente pega a água. E como que essas energias são transformadas? Porque tudo é transformado. A gente não perde energia, mas a gente transforma. Então, como que vai esse frio extremo pro quente? Ele precisa o quê? Expandir. Ele precisa ficar quente, ele precisa dessa expansão. Indo para essa expansão, a gente vai passar por um caminho, que a gente passa no elemento madeira, que vai fazer essa germinação dessa expansão. Ao mesmo tempo, nós vamos ter o esfriar da questão do fogo. Ele precisa esfriar. Esse esfriar, ele vai passar pelo elemento metal, porque vai deixar ele mais interno, mais calmo, mais tranquilo, e aí ele vai para o extremo yin. Então, existe a transformação de todos esses elementos da natureza. Nós vamos falar detalhadamente de cada um deles, mas aqui eu só quero deixar bem tranquilo para vocês que esses elementos não é bruxaria, é tecnologia, não, tô brincando. Esses elementos, eles são as 5 forças elementais. Então, um precisa do outro. Para o quê? Para ocorrer essa transformação. Se um deles está em desequilíbrio, se um deles está em excesso ou em deficiência, nós vamos ter problema nessa roda. Que a gente tá falando aqui, desde antes, que a gente tem questões cíclicas. Então, se tudo é cíclico, tudo tem que se transformar. Então, se algum está capenguinha, né, a gente não vai conseguir transformar de forma correta. E é aqui que a gente entra na questão de ter um desequilíbrio, ter uma síndrome. E essas síndromes, como a gente está falando de natureza, a gente tem o macrocosmos e o microcosmos. Da onde que tá vindo? É uma síndrome externa? Opa, tá no meu macrocosmos. O que poderia ser uma síndrome externa? Uma síndrome externa, eu fui pro sol, peguei um torrão, fiquei vermelho igual um camarão. O que vai acontecer com o meu interno? Eu posso ter febre, eu posso ter calorão, né? Eu posso ter frio, meu corpo pode gerar bolhas se eu queimei, né, 3º grau, 2º grau. Então é uma síndrome do meu macrocosmos, é do meu externo. E aí eu tenho umas síndromes que podem ser geradas pelo meu interno. O que eu posso dar de exemplo? Eu fiquei muito magoado com alguém. Alguém me magoou demais, essa mágoa ficou, eu não consegui transformar essa mágoa em perdão, eu não consegui gerar esse ciclo. O que vai atacar? O meu fígado. Só que o meu fígado físico ou a questão energética? Primeiro vai para a questão energética. Então, esse meu ciclo energético, ele começa a falhar. Vai para lá, né? Não consegue energia, ela não passa de forma adequada, até que desse meu ciclo energético, de muito tempo tendo isso, ele vai para o físico. E aí eu posso ter gordura no fígado, eu posso estar com problema em baço, porque aí tá indo, né, a energia pro baço, eu posso ter cansaço, ou eu posso mandar energia lá pro fogo, eu posso ter uma ascensão dessa energia, eu posso ter dor de cabeça, mulheres podem ter problemas no ciclo menstrual. E aí então, devido a essa falha nessa comunicação dessa questão cíclica, vai gerando as doenças físicas. Então, doenças mais fáceis de tratar são as doenças do macrocosmo, né, das síndromes externas. Doenças mais difíceis são as síndromes internas.
E aí existem as doenças que são hereditárias, né? Que aí já é outra questão. A minha família toda tem diabetes. Opa, eu também tenho diabetes, né? Aí doenças mais genéticas, né? Malformações. Então aí a gente vai indo com o passar do tempo. Vamos falar então de Qi. Eu falei tanto de Qi e não expliquei muito o que era Qi, o que é energia. Então, existem algumas formas da gente escrever Qi, tá? Aqui eu vou falar aqui para vocês é com C-H-I. Então, Qi. Quando a gente tem no Japão, ela já vai para Ki, que é com K-I. Mas a gente tem uma outra nomenclatura que também é Ki, só que é com Q e com I, tá? Isso não muda nada, porque a energia é a mesma em todos os lugares, em todos os momentos, então vai aí da forma que você gostar mais e se identificar mais. Então, o que a gente tem de Ti? Então, Ti a gente tem em todo o macrocosmos, em todo o microcosmos. O Ti, ele passeia por tudo. Então, ele passeia pela nossa casa, ele passeia pelos ambientes, ele tá na natureza, ele tá nas nossas células, ele tá na questão de física quântica. Ti é energia. Então, é a energia que você pode ver, a energia que você não pode ver, a energia que você sente, a energia que você capta. É toda uma energia. Então, para a medicina ayurvédica, a gente pode chamar de prana. Tem gente que chama de Deus, né? Deus está em mim, a energia está em mim. Está errado? Não, né? Não está errado falar isso. Então, porque é energia. E aí, então, essa energia ela pode estar vindo dos planetas, gente, né? A Lua não muda a maré? Quantos por cento de água a gente tem no nosso corpo? Muitos por cento, uma porcentagem muito grande. Não me engano, é 70% água, né? Depois eu dou uma olhada se eu acertei, se não tá na apostila. Mas aí, então, você acha que a Lua não vai mudar a nossa maré? Ah, ela vai mudar. Então, tudo o que está no macrocosmos acontece no microcosmos. Então, o meio ambiente onde você está vai sim influenciar na tua vida, né? Nas tuas decisões, no que está acontecendo, nos seus relacionamentos. Então, por isso que o Feng Shui, ele traz muito a questão de você ter uma casa arrumada. Para quê? Para que o bom Qi flua de uma forma correta, né? Então, dentro do nosso corpo também tem que fluir de uma forma correta. Aqui vem a frase: você é o que você come. Então, se você se alimenta bem, você vai ter um bom Qi fluindo, né? Um Qi saudável, se preferir falar, um Qi saudável fluindo em você. Aí, se você tem uma casa desarrumada, esse Qi também não vai ser saudável, né? Então, isso tudo é influenciado aqui. Isso eu quero deixar bem claro novamente. Macrocosmos e microcosmos. O nosso ambiente influencia. Nem agora, não tem um monte de rio e de mar poluído? O que acontece com o peixe? O peixe morre, né? Ele não vive mais bem. Isso serve para tua casa também. Se a sua casa não está saudável, ela não está limpa, ela não está arrumada, você também não vai viver bem. Se você consome alimentos ruins, você não vai viver bem. Então aqui entra tudo, entra Feng Shui, dietoterapia chinesa, fitoterapia, a acupuntura para estar equilibrando essas energias. E como que a gente tem esse Qi, né? Esse Qi, ele tem vários tipos, nós vamos ter uma aula só sobre Qi. Esse Qi, ele pode vir de energia herdada, então o que vem dos nossos ancestrais, ele pode vir dos alimentos que a gente consome, então o que você está ingerindo que vai fazer bem ou não vai fazer bem para o teu organismo, né? Ele pode vir do ar que a gente respira, então por isso que viver em centros urbanos extremamente caóticos, né, e poluídos é ruim, porque o ato de respirar e respirar um bom ar é muito importante. Tem, né, diversas
terapias para ajudar na respiração, como o yoga, como o Qigong, como o Tai Chi. Tem uma terapia no Japão, que agora eu não vou lembrar bem o nome, mas que é a questão de você ir e ficar em contato com a natureza. E isso vai trazer para você toda essa questão de inalação. Você inalar um Qi saudável. E aí, o que acontece se o Qi é o mesmo, né? Por que esse Qi ele muda de não saudável para saudável? É como assim, você tem um Qi, né, o Qi do alimento, e você vai consumir. A hora que esse Qi ele vai entrar no seu organismo e ele vai passar por você, ele vai passar aonde? No teu estômago, depois ele vai ser levado, a gente vai falar sobre isso, mas ele vai ser levado para os teus outros órgãos. E a hora que esse Qi ele passa por um órgão e esse órgão não está em equilíbrio, é como se ele assumisse aquele desequilíbrio. E aí ele vai arrastando e levando mais um pouco mais de desequilíbrio. Então ele continua aquele padrão de desequilíbrio. Então ele vai indo e vai levando mais desequilíbrio, mais desequilíbrio. Então por isso que, né, a gente fala no Feng Shui que a porta de casa ela tem que estar desimpedida, tem que deixar o Qi fluir. Quando o Qi flui, essa energia ela vai passar saudável. E aí ela pode ir parando por móveis que não estão saudáveis e de repente começa a se acumular ali, já não consegue mais passar. E é o que acontece com a gente, né? Que a gente fala de meridiano bloqueado. Nossa, é o Qi que não está fluindo, não está passando. E aí existem, lógico, dentro do nosso organismo, várias formas desse Qi ser transformado, desse Qi estar sendo levado, do que ele vira, né? Quais são os líquidos corpóreos que a gente vai transformando. Mas isso eu vou falar mais pra frente. Então, até aqui, ok. Foi uma aula bem compridinha, mas vai ter mais. Então, fiquem aqui comigo. Primeiro estudem, se precisar assistam de novo esse vídeo, tem na apostila o material. Na próxima aula a gente vai falar sobre Yin e Yang, as diferenças e sobre os 5 elementos. Tá bom? Então, até a próxima aula.